Oi pessoal, o Projeto Escreva de hoje começa com a série Redação do Enem. Canal Trolendo apresenta Escreva. Nós vamos falar hoje nesse episódio a prova, levar em consideração a prova como um todo. Então, só para lembrar que a prova de redação é a produção de um texto em prosa, ou seja, um texto em parágrafos, do tipo dissertativo, argumentativo, ou seja, ele precisa ter um ponto de vista, argumentos e um projeto, uma proposta de intervenção, e os temas se relacionam à ordem social, científica, cultural ou política do Brasil. Os aspectos que são avaliados dentro da prova do Enem são chamados de competências, que cada uma dessas competências tem um valor de 200 pontos. São 5 competências, portanto, a prova do Enem vale 1000 pontos. Nessa redação do Enem, o candidato deverá defender uma tese, ou uma opinião a respeito do tema que é proposto na prova. Essa defesa deve ser apoiada em argumentos consistentes, escritos de forma lógica, de modo a formar uma unidade. O texto ele vai ser redigido de acordo com a norma padrão da língua portuguesa e deve apresentar uma proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos. Então, dentro dessas competências, nós vamos falar nos próximos episódios de cada uma delas. Hoje eu vou assinalar o que o corretor observa nos quesitos dessas competências. Na competência 1, o candidato deve demonstrar que tem domínio sobre a língua portuguesa, sobre a norma padrão da língua escrita. Então, nesse quesito, nessa competência, vai ser descontado os desvios gramaticais. Então, toda aquela gramática que nós sabemos e aprendemos durante toda a nossa vida escolar vai ser colocado em xeque nessa competência 1. Na competência 2, nós vamos ser avaliados, o candidato é avaliado na aplicação de conceitos a partir do tema para desenvolver esses argumentos. Mobilizando as várias áreas do conhecimento para desenvolver esse tema dentro dos limites da dissertação. Portanto, é a competência que vai observar como esse tema é desenvolvido. Na competência 3 é o chamado projeto de texto. Como eu selecionei, como eu relacionei e organizei e interpretei as várias informações que eu tenho, ou fatos, opiniões acerca do tema, como eu desenvolvi esses argumentos. É dentro dessa proposta que nós temos o quesito autoria. Vai ser avaliado um projeto de texto e, por consequência, a autoria desse texto. Na competência 4 como eu utilizo mecanismos linguísticos para a construção da argumentação, ou seja, os elos coesivos que eu utilizo para desenvolvimento do meu texto dissertativo. E na competência 5 elaborar a proposta de intervenção. Qual a solução que eu apresento para a solução do problema apontado lá na introdução, quando eu apresento o meu ponto de vista? Alguns conceitos é interessante que o candidato tenha em mente na hora em que for desenvolver essa dissertação. O que é a tese? É a ideia que o candidato vai defender no seu texto. Ela precisa estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos, para que nós tenhamos o projeto de texto de forma adequada. O que é um argumento? Argumentos são as justificativas para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta por quê em relação à tese defendida. Então, se eu digo que há um problema de mobilidade urbana nas grandes cidades, eu tenho que perguntar por que há esse problema. Daí a resposta, pelo número muito grande de veículos que trafegam nela, eu estou argumentando
em relação à tese que eu montei. Existem várias estratégias argumentativas, que são recursos que eu uso para convencer o leitor. Eu posso utilizar exemplos, dados estatísticos, pesquisas, citações, para que o meu argumento seja aceito pelo meu leitor. Eu tenho chamado argumento concreto, que diz respeito a dados estatísticos oriundo de pesquisas, ou fatos reais que comprovam a tese. O argumento lógico é aquele argumento que se origina de um raciocínio lógico. Por exemplo, quando eu faço uma comparação, quando eu apresento causa e efeito, e ainda eu tenho o argumento autoritário, que é a citação de uma autoridade ou um especialista do assunto sobre o tema abordado. Então, a argumentação, ela necessita dessas estratégias de comprovação, dessas estratégias de persuasão, para que o leitor ele venha a aderir à minha opinião, venha a aderir àquilo que eu estou escrevendo. Dentro de uma dissertação argumentativa, eu preciso ter um parágrafo de introdução, no qual eu apresento o tema e a tese. Eu preciso ter pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento, que eu vou utilizar para desenvolver os argumentos que sustentam a minha tese, e eu tenho um parágrafo para a conclusão, que é onde eu apresento a proposta de intervenção social do problema que foi apresentado na tese. Em cada um desses parágrafos é necessário que eu tenha um tópico frasal, que é a primeira frase, aquela que sustenta o assunto. Depois que eu apresento esse tópico frasal, eu vou desenvolver a ideia, como eu apresentei ali no início. As grandes cidades apresentam um grande problema relacionado à mobilidade urbana. Então eu tenho um tópico frasal. Na sequência eu vou desenvolver esse tópico, porque há um número muito grande de automóveis trafegando por ela. Então eu tenho aí o desenvolvimento do tópico frasal. E eu preciso concluir esse tópico, geralmente colocando uma opinião crítica. Desse modo, é necessário estratégias para que se diminuam esse tráfego de automóveis, para facilitar a vida das pessoas que nela moram. Então eu tenho aí a conclusão do meu tópico frasal. Hoje, então, nós vimos a redação do Enem de uma forma ampla. A partir dos próximos episódios, nós veremos competência por competência. Deixa um like, se inscreva no nosso canal e acompanhe todos os episódios relacionados à redação do Enem. Até a próxima, pessoal!